Salve, salve turma do YouTube, Thiago Souza aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como tá criando o seu primeiro agente de IA no N8N, né? Já se encontra aqui aberto na minha tela. O nosso agente vai ser um agente de informações, onde eu vou acessar uma URL de um site e eu vou dar algumas instruções para ele via prompt. Então, basicamente, o nosso agente já vai começar com IA, né? Com inteligência artificial, então vai ser um agente de certa forma avançado que a gente vai estar criando, e eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como que faz para criar um agente dentro do N8N, tá? Então eu tô aqui no meu workspace, né, do N8N. Simplesmente eu já vou partir direto para esse vídeo ser bem curto, sem mais delongas. Já vou aqui criar o meu primeiro workflow, tá? Aqui dentro eu vou adicionar uma etapa, né? A minha primeira etapa vai ser o meu agente de IA. Já estou partindo do ponto de que vocês têm o N8N instalado, né? Os próximos vídeos aí do canal eu vou montar tutoriais ensinando como é que instala na máquina, né? Para trabalhar em localhost. E eu também vou ensinar como é que instala em um servidor aí para quem já quer trabalhar com clientes, né? E aí, então vocês já vão precisar alugar um servidor e aí como é que hospeda o N8N lá, tá legal? Primeiramente, ó, o que eu fiz aqui, né? Primeiramente a gente vai criar, né? Vai colocar um nó chamado AI Agente. Nele a gente vai ter algumas configurações a colocar, né? A principal delas é o prompt, tá? Então a gente vai ter uma mensagem de sistema aqui, que são as instruções para dizer o que ele tem que fazer. Eu já tenho um prompt feito, vou apenas ler ele com vocês. Então, o que eu falo para ele aqui, né? O nosso agente ele é um agente de informações sobre o Bitpark. Então, eu peguei aqui um exemplo para vocês verem funcionando, né? Eu montar um agente para perguntar o preço de ingresso, quais são os endereços, os contatos, por aí vai. Então eu falo aqui que ele é o Titi, né, que é meu nome, Thiago, que ele é um agente especializado em fornecer informações sobre o Bitpark, e aí eu digo para ele a URL e eu boto algumas observações. Ele vai usar uma ferramenta, eu vou ensinar para vocês mais tarde, ao longo do vídeo, como que essa ferramenta vai acessar o site para obter as informações que deseja. Eu falo aqui um pouco do comportamento dele, que ele tem que usar emoji, aí aquela característica de conversa de WhatsApp, e eu vou dizer para ele também que o site oficial, né, a URL principal tem subpáginas, e aí o próprio ChatGPT vai acessar, por exemplo, bitpark.com.br/ingressos, para quando a pessoa quiser saber sobre ingressos, né, e por aí vai. O próprio ChatGPT já abstrai isso para a gente, então a gente não precisa dizer que a URL do ingresso é essa, que a URL dos contatos é essa, então o próprio ChatGPT puxa para a gente. Dito isso, né, então eu tenho o cérebro já do meu agente criado, né, eu já tenho as instruções do que ele deve fazer e como ele deve fazer. Eu vou aqui criar o nó do modelo. Eu gosto muito de usar, aliás, hoje a grande maioria das pessoas que ensinam, né, tutoriais aqui no YouTube gostam de usar o ChatGPT. E o modelo que eu gosto de utilizar é o 4.1 Mini. Tem algumas pessoas que gostam do 4o Mini, que ele é mais barato que o 4.1, inclusive também já usei muito. Mas para o vídeo tutorial de hoje, a gente vai criar ele no 4o Mini, tá? No 4.1 Mini. As credenciais que a gente tem que colocar, né? Esse aqui vem sem nada, então a gente cria uma credencial aqui. É super fácil, você vem aqui criar nova credencial, pega a sua chave lá de API, lá do painel do OpenAI, né? E coloca aqui, simplesmente dá um salve e ela vira aqui sua credencial para você usar aí em qualquer workflow dentro do N8N. Pronto, já tenho o meu modelo. Eu vou adicionar aqui uma memória, eu não uso banco de dados, eu uso simplesmente a memória do N8N com a janela de contexto de 30 interações. O que é isso, né? Isso é a memória do meu modelo, né? Então, quantas mensagens eu vou armazenar dentro da minha janela de contexto para que eu possa ficar recordando o meu modelo sobre a conversa que eu já tive. Então, gosto de usar um número fixo aqui de 30, pode aumentar, mas isso vai aumentar também os gastos, né, os custos com o modelo, porque cada palavra a gente sabe que é um token, um ponto alguma coisa de token, então eu consigo ter um gerenciamento bom colocando apenas 30. A minha tool, lembrem-se que aqui no meu prompt eu falo para ele usar uma ferramenta, né, então falo para ele usar a tool acessar, que aí mais tarde eu vou explicar para vocês o porquê que eu uso uma tool para acessar e eu não uso logo a requisição aqui, ó. Por que eu faço uma tool ao invés de fazer isso? Bora aqui criar uma tool para acessar meu site. Pronto. Por que eu não faço isso? Porque se eu pegar e fizer isso, eu venho aqui, ó,
eu tenho um monte, né? Eu tenho uma sujeira aqui de HTMLs, ó, de códigos, de coisas misturadas com palavra, que não me interessa muito, né? Então o modelo pode ter um gasto maior ao receber esse tanto de palavras aqui, porque o ChatGPT ele cobra por palavras lá na API dele. Então se eu não filtrar isso aqui, né? Se eu não ter isso aqui bem filtrado, deixando só o que é importante para o modelo, eu vou ter muito gasto e vou ter uma demora, né? É mais fácil eu carregar só, de certa forma, o miolo da página do que carregar esse conteúdo aqui todo cheio de códigos, né? Do jeito que ele está aqui. Então é isso aqui que a gente passa para o agente ler. E é melhor a gente fazer uma filtragem em cima disso. Por que eu uso uma tool, né? Eu uso a tool que chama uma outra ferramenta que vai fazer essa filtragem, porque aqui eu já perco a questão de eu ter um workflow para fazer essa filtragem para mim aqui dentro do agente. Então eu tenho que chamar outro workflow, né, daqui de dentro do N8N. Então eu venho aqui, ó, a minha tool vai chamar um workflow, né, dentro do meu N8N, e eu vou selecionar aqui alguns. Deixa eu ver, eu tenho aqui, né, eu vou criar para vocês, eu não vou selecionar um que eu já tenho criado. Eu vou criar para vocês, vou salvar aqui, um agente que vai fazer esse acesso para a gente, tá? Então eu vou criar um workflow que vai fazer uma requisição HTTP, ele vai ser acionado, né? Como é que ele vai ser acionado, né? Vai ser acionado quando ele for executado por outro workflow. Então é esse passo aqui. Clico nele, aqui eu tenho que receber algum parâmetro, né? Então o meu agente tem que trazer para esse workflow alguma coisa para ele trabalhar em cima. O que vai ser? Vai ser a URL do site. Então aqui eu vou chamar esse campo de URL e vai ser do tipo string, tá? Então como ele vai ser conjunto de caracteres, eu vou colocar o tipo dele aqui como string. Simplesmente isso, não preciso mais fazer nada, né, nessa parte de gatilho. E eu venho aqui e coloco a ferramenta de acesso a esse site. O que é que eu vou fazer aqui, né? Eu não vou fixar aqui a URL do Bitpark, logicamente, não vou fazer isso. Ao invés disso, eu vou trazer a URL que eu recebi lá do meu agente de IA, ok? Então, aqui simplesmente eu acesso o site que eu recebi. Feito isso, eu preciso fazer o tratamento em cima desses dados, né? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu tenho aqui uma ferramenta chamada HTML, onde eu vou fazer uma extração do conteúdo HTML, ou seja, eu vou extrair somente o que me interessa, né? Então, eu não vou precisar daquela sujeira de CSS, JavaScript, HTML, né? Então o ideal é que eu faça uma varredura, né, por todos os campos, trazendo somente o texto limpinho. Aqui eu permaneço com data, né? Data. O seletor de CSS, posso colocar as classes aqui, como eu não sei o site, então eu não vou colocar CSS aqui o nome das classes que eu quero filtrar. Simplesmente eu vou colocar para ele retornar um valor de texto e pular alguns seletores. Quais são, né? Vou pular o IMG, vou pular os links, vou pular os styles, né? Que é CSS. Isso aqui vocês podem só copiar, não preciso saber muito a fundo disso. Vou pular os scripts. Deixa eu ver se eu pulo mais alguma coisa. Acho que basicamente só isso, tá? Aqui eu vou botar a chave, ela é o que eu tenho que, a partir de que eu tenho que extrair o meu conteúdo. Então eu vou extrair a partir do body, que é o corpo, tá ok? Deixa eu fixar aqui a URL do Bitpark, porque a gente consegue fazer um teste. Eu vou executar ela aqui, e daí a gente consegue fazer um teste nessa ferramenta aqui para ver se está tudo ok. Então eu vou executar. Provavelmente vai dar um erro, vamos esperar aqui, ó. Deu erro porque veio vazio. Deixa eu tirar esse body aqui e colocar um data aqui, que essa aqui vai ser minha chave de retorno, ok? Pronto. Aqui no CSS Editor, eu vou colocar o body. Pronto. O que eu tenho aqui agora? Vocês notam que é melhor eu mandar isso daqui para o agente do que aquele HTML sujo, né, que é esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não é melhor, ó, até pra gente, né, pro ser humano ler, é melhor ler aquilo lá do que isso aqui, ó. Olha que isso aqui tá tudo cheio de código, né? Então vai gerar custo e não vai permitir uma leitura limpa, né, do nosso agente.
Aqui não, ó, aqui a ferramenta já trouxe tudo já ok, já trouxe as quebras de linha, já trouxe a informação bem mais limpa, né, para entregar para o nosso agente aí de forma, como é que eu digo, de forma mais legível, né? Então isso está muito melhor. Vou voltar aqui de novo na expressão aqui. Pronto, por quê? Por que eu não fixo aqui a URL do Bitpark? Porque o nosso agente ele vai ser capaz de mandar uma URL para cá de ingresso. Vai poder mandar o URL de contato e por aí vai. Então finalizou esse flow aqui. Estou fazendo bem rápido com vocês. Por quê? Porque o nosso flow vai ser só ativado via outro workflow, passado uma URL, essa URL vai ser acessada, tá ok? E vai ser limpa e vai retornar lá para o nosso agente. Então vamos lá, deixa eu chamar isso aqui de acessa, limpa conteúdo. Bora chamar de limpa conteúdo. Na hora que eu tiver no meu flow, ó, nesse workflow aqui, então eu vou chamar ele de primeiro agente. Quando eu estiver aqui no meu workflow, primeiro eu vou dar um nome para essa ferramenta. Acho que lá no meu prompt eu botei acessar, ó. Tem que ser igualzinho, tá aqui, ó. Certo? Coloquei acessar aqui, também devo colocar acessar aqui fora. Vou dar 2 cliques nela e vou fazer o que, né? Eu vou dizer para ele que a fonte, né, vai ser meu banco de dados aqui do N8N e eu vou trazer uma lista de workflows. Ó, o meu limpar conteúdo aqui, ó. Viu nele, seleciono. Ok, agora ele está me perguntando, está me dizendo que esse workflow tem uma entrada. Essa entrada chama-se URL. O que eu vou colocar aqui? Eu quero fazer com que o meu modelo defina o que tem que colocar aqui. Então, já deixo aqui definido automaticamente pelo modelo. Se eu quiser dar alguma instrução, melhor, né? Coloque aqui a URL. Mas eu também posso deixar sem essa descrição, que ele já vai saber que é para colocar aqui. Nessa ferramenta, eu também vou ter um prompt, né? Que é um mini promptzinho aqui, só para dizer para ela que, para dizer para o meu agente que eu posso usar ela quando eu quiser acessar o site. Então, use essa ferramenta quando for necessário acessar o site. E caso a pessoa demonstre um interesse em obter qualquer informação sobre o parque. Tá ok? Acabou. É isso. Basicamente é isso. Então a gente vai dar uma organizadinha aqui, ó, na vassourinha. Ela organiza automaticamente pra gente. Vou colocar aqui no meio da tela e eu vou fazer o teste, ó. Eu vou abrir o chat. Eu posso conversar por aqui, mas também, né, eu prefiro, até ensinar isso aqui para vocês logo, eu prefiro que eu tenha isso lá publicamente. Então eu posso colocar aqui para as pessoas acessarem publicamente, né? Então eu posso colocar deixa eu ver aqui, olá, seja bem-vindo. Posso colocar aqui um campo, né, um título. Olá, só isso. Posso colocar um subtítulo. Digite, tire sua dúvida 24 horas por dia. Pronto. E eu posso colocar aqui lá no campinho também, lá no campo. Digite aqui sua dúvida. Sua dúvida. Pronto. Vou salvar. Vou pegar o URL aqui, ó, e vou acessar. Vai dar erro. De propósito, eu vou fazer isso agora. Beleza, deu erro. Por quê? Porque eu não estou com o meu fluxo ativo. Então eu venho aqui e ativo ele. Agora eu vou poder acessar o URL normalmente. Essa URL, essa é a janela, né? É bem melhor do que eu trabalhar aqui dentro, ó, digitar as coisas aqui. Se eu digitar aqui também, ele vai me dizer alguma coisa, ó, ele vai perguntar meu nome e vai dizer que ele dá informações sobre o Bitpark. Se eu digitar aqui também, ele vai trabalhar para mim da mesma forma. Ok, vou dizer que meu nome é João. Vou perguntar aqui só o endereço não, me informe os horários. Pronto, me informe os horários. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mostrar aqui. Ele está interagindo,
Aliás, ele está interagindo com o site. Por que eu perguntei os horários? Porque não está explicitamente lá no site. Ele está interagindo com o site, então as informações que tem na home lá, ele acessa. Se não tem, ele tenta acessar uma subpágina do site para ver se encontra. Mas no caso ele não achou. E agora eu vou botar aqui, ó, quero saber informações sobre os preços dos ingressos. Vamos ver se ele consegue acessar, vamos ver se essa informação está naquela URL, né? Então, é para ele retornar para a gente os detalhes. Vamos ver aqui, ó, os preços do adulto, criança, tal, beleza. Notem que, provavelmente, essa informação não está na página principal do site. Então, ele foi, vamos ver aqui, ó, a execução. Vamos ver qual foi a URL que ele acessou aqui. Então, eu vou trazer para cá para cima. Vou ver qual foi a URL que ele acessou aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Simplesmente eu passei aqui no prompt para ele acessar a URL beachpark.com.br, ok? Quando eu vim aqui, ó, ele acessou a URL beachpark.com.br/ingressos, porque lá no rodapé tem as subseções lá do site. Então o meu próprio modelo já conseguiu identificar isso para mim e trouxe, né, para a conversa o contexto dos preços dos ingressos. Então ele sozinho acessou, né, a subpágina e trouxe as informações de lá. Inclusive ele está me perguntando se eu quero mais detalhes. Então eu não vou, né, me reter muito a isso, mas o que eu quero que vocês abstraiam dessa aula é que o meu agente é responsável por tudo. Se eu tiver um bom prompt aqui, né, se eu tiver um bom prompt aqui no meu agente, no meu nas minhas subferramentas também, eu tiver uma instruçãozinha legal, que até errei, né? Botei um E. Tiver uma instruçãozinha legal, então eu consigo ter uma infinidade de coisas que eu posso executar no meu agente, né? Que eu posso fazer ele executar, né? O prompt pode ser uma coisa muito maior do que isso, né? Nas próximas aulas aí, próximos vídeos que eu vou trazer para vocês, vou ensinar sobre engenharia de prompt, né? Um prompt pode ser muito mais complexo do que isso. Eu já posso passar as URLs para tudo, né? Preço de ingresso, está aqui a URL, é endereço, está aqui a URL. Então, isso aqui é muito robusto, né? Eu estou criando aqui um simples workflow desse, né? Gerar para mim uma página que eu consiga divulgar para qualquer pessoa para saber os preços, né? Para saber os serviços aí do meu cliente. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem básico de como criar seu primeiro agente. É isso, pessoal. No próximo vídeo aí eu vou trazer para vocês como que a gente vai criar um agente, né, sem ser só de acesso ao site. Agora a gente vai tratar aí como é que a gente conecta ele a uma planilha de dados no Google Sheets. Posteriormente aí a gente vai estar também trabalhando com banco de dados e por aí vai. Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu queria trazer para vocês como se cria basicamente um agente, né, aqui dentro do N8N, porque a partir de agora os meus próximos vídeos vão ser gravados em cima disso, né, em cima desse assunto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.